Olá, amados irmãos e irmãs. É com grande alegria que vos dou as boas-vindas a este espaço de comunhão e reflexão. Hoje, temos a oportunidade de nos aprofundar em um versículo muito especial e transformador, que está em Romanos 10, 9. Este versículo diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que mensagem poderosa, não é mesmo? Ao longo dos séculos, essa passagem tem sido uma fonte de esperança e renovação para milhões de pessoas ao redor do mundo. É um convite para que todos nós possamos reconhecer a grandeza do sacrifício de Cristo e a importância da fé em nossas vidas. Ao confessar com a boca e crer no coração, estamos afirmando nossa relação com Deus e estabelecendo um compromisso profundo com a nossa fé. Antes de seguirmos, convido você a refletir um pouco sobre o que essa passagem significa para você. O que é a salvação em sua vida? O que a ressurreição de Cristo representa para a sua caminhada? Essas são perguntas que podem nos levar a um entendimento mais profundo do amor de Deus e do propósito que Ele tem para cada um de nós. Agora, pensando na importância da confissão e da crença, é fundamental destacar que a fé não é apenas um sentimento ou uma ideia abstrata. A fé é uma força viva que nos impulsiona a agir, a buscar, a amar e a nos relacionar com Deus e com os outros. A confissão, por sua vez, é uma manifestação dessa fé. Quando abrimos nossos lábios para declarar que Jesus é o nosso Senhor, estamos de fato proclamando uma verdade que transforma, que Ele vive em nós e que nos dá a vida em abundância. E não podemos esquecer que essa passagem também nos ensina sobre a importância da ressurreição. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. É o que nos oferece a certeza de que a morte não é o fim, mas um novo começo. Quando cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, estamos aceitando o poder divino que pode trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, e luz onde há escuridão. Essa é uma mensagem de encorajamento que devemos levar a todos que nos cercam. Neste momento, convido você a deixar um comentário abaixo. Compartilhe conosco o que essa passagem significa para você e como ela tem impactado sua vida. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa para se aproximar de Deus. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, considere fazê-lo. Assim, você poderá acompanhar nossas reflexões e juntos poderemos crescer na fé. Enquanto nos aprofundamos nesse tema, vamos também pensar em como podemos aplicar esses princípios em nosso dia a dia. A confissão e a crença não se limitam a um momento específico. Elas devem ser práticas constantes em nossas vidas. Ao acordarmos, podemos confessar que Jesus é nosso Senhor. Durante o dia, podemos nutrir nossa fé através da oração, da leitura da palavra e de ações que refletem o amor de Cristo. Cada pequeno gesto de bondade e compaixão é uma forma de vivermos essa fé que professamos. E não se esqueça, irmãos e irmãs, que somos chamados a ser luz neste mundo. Ao vivermos de acordo com a nossa fé, estamos mostrando a verdade do Evangelho para aqueles que nos rodeiam. A maneira como tratamos os outros, como reagimos em momentos de dificuldade e como expressamos amor e perdão, tudo isso é um testemunho poderoso da obra que Deus está realizando em nossas vidas. Portanto, que este momento de reflexão sobre Romanos 10, 9 nos inspire a não apenas confessar, mas a viver essa verdade todos os dias. Que possamos ser um canal de bênçãos, levando esperança e fé a todos que cruzam o nosso caminho. Siga conosco nesta jornada e que a luz de Cristo brilhe em nossos corações e em nossas ações. Romanos 10, 9 nos apresenta uma verdade central da fé cristã: a relação entre a confissão verbal e a crença do coração. Este versículo nos ensina que a salvação não é apenas um ato interno, mas um testemunho que deve ser expresso. A combinação da fé e da confissão é fundamental para compreender a profundidade da salvação oferecida por Cristo. Quando Paulo escreve que é necessário confessar com a boca e crer no coração, ele nos convida a uma reflexão sobre a autenticidade da nossa fé.
A confissão é muitas vezes vista como um ato público, um reconhecimento da soberania de Jesus em nossas vidas. Ao confessar o Senhor Jesus, não estamos apenas falando sobre Ele, mas reconhecendo quem Ele é, nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que venceu a morte. Essa confissão é uma declaração de fé que nos coloca em um relacionamento ativo com Deus. A crença no coração é igualmente crucial. A fé que leva à salvação não é uma crença superficial ou meramente intelectual. É uma fé que se aprofunda em nossa essência, que transforma nosso ser. Crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos é confiar na obra redentora que Ele realizou. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, conforme Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, a nossa fé seria vã. A ressurreição garante que a morte foi vencida e que a vida eterna é uma realidade para aqueles que creem. A relação entre a confissão e a crença revela a integridade da nossa fé. Não podemos separar o que cremos do que expressamos. A verdadeira fé se manifesta em ações e palavras. Quando confessamos a Jesus como Senhor, estamos alinhando nossas vidas à Sua vontade, permitindo que Sua graça opere em nós. Essa confissão não é um mero rito ou uma formalidade. É um compromisso vivo que deve ser refletido em nossas atitudes e escolhas diárias. Além disso, Romanos 10:9 nos mostra que a salvação é um convite pessoal. A palavra "se" é uma condição que nos chama à ação. Cada um de nós é chamado a responder a este convite. A salvação é oferecida a todos, mas é necessária a resposta individual à graça de Deus. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Temos feito essa confissão? Temos crido de todo o coração na ressurreição de Cristo? Essas perguntas devem ecoar em nosso interior, desafiando-nos a uma fé viva e autêntica. A salvação, conforme apresentada em Romanos 10:9, também tem um caráter transformador. Quando alguém confessa Jesus como Senhor e crê na ressurreição, essa pessoa não é mais a mesma. A salvação não é apenas uma mudança de destino, mas uma mudança de vida. É a entrada em uma nova criação, onde o antigo já passou e tudo se fez novo. Essa transformação é visível, e a confissão se torna um testemunho para os outros. Por fim, é importante lembrar que a salvação é um dom de Deus, acessível a todos que creem. Não importa o passado de uma pessoa, a graça de Deus é suficiente para alcançar qualquer um. A mensagem de Romanos 10:9 é um chamado à esperança. Ela nos assegura que, independentemente das circunstâncias, a salvação está disponível para aqueles que sinceramente confessam e creem. Portanto, ao meditarmos sobre essa passagem, somos chamados a uma reflexão profunda sobre nossa própria fé. Devemos nos perguntar: a nossa vida reflete essa confissão? Estamos vivendo de acordo com a crença que professamos? Romanos 10:9 não é apenas um versículo, mas um convite a uma vida de fé autêntica, onde a crença e a confissão se entrelaçam, levando-nos a experimentar a plenitude da salvação em Cristo. É um chamado à ação, uma convocação a vivermos como testemunhas do poder transformador do Evangelho, comprometidos em confessar e crer, dia após dia. Romanos 10:9 nos apresenta uma declaração poderosa sobre o ato de confessar e crer. Essa passagem é um convite profundo e pessoal para cada um de nós, mostrando que a salvação é acessível e requer tanto uma crença interna quanto uma expressão externa. A fé não é apenas um sentimento, mas uma convicção que se manifesta em nossas palavras e ações. A confissão com a boca é um ato que reflete a sinceridade do coração. Quando falamos sobre Jesus como nosso Senhor, estamos afirmando publicamente nossa crença e compromisso com Ele. É um ato de coragem, especialmente em um mundo onde muitas vezes as convicções espirituais são desafiadas ou até mesmo ridicularizadas. No entanto, essa confissão é uma parte essencial do processo de salvação. Não se trata apenas de um ritual,
mas de um reconhecimento da soberania de Cristo em nossas vidas. Ao confessar, estamos declarando que Ele é o nosso Salvador e que aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós. A crença de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos é fundamental. Essa ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a confirmação de que Jesus é quem Ele disse ser. A ressurreição é o triunfo sobre a morte e o pecado, e é a garantia de que temos vida eterna através dele. Essa verdade deve encher nossos corações de esperança e alegria. A ressurreição é a base da nossa fé. Sem ela, a confissão e a crença perderiam seu significado. A ressurreição nos assegura que as promessas de Deus são verdadeiras e que a vida que Ele nos oferece é real e transformadora. É importante refletir sobre o que significa realmente crer em Jesus. A fé não é algo superficial ou passageiro, é uma confiança profunda que molda nossa maneira de viver. Quando cremos de todo o coração, essa crença nos leva a uma transformação interior. Nossos desejos, atitudes e ações começam a refletir a natureza de Cristo. A fé genuína resulta em frutos que glorificam a Deus e impactam as pessoas ao nosso redor. Além disso, Romanos 10:9 destaca a relação entre fé e salvação. A salvação não é algo que podemos conquistar por méritos próprios. Ela é um presente, fruto da graça de Deus, que recebemos pela fé. Esse conceito desafia a mentalidade de muitos que acreditam que precisam fazer algo para serem aceitos por Deus. O convite é para que deixemos de lado essa ideia e nos aproximemos dele com um coração sincero, reconhecendo que a salvação já foi conquistada através do sacrifício de Cristo. É uma mensagem de libertação, pois não precisamos carregar o peso do nosso próprio esforço para sermos salvos. A passagem também nos convida a considerar a nossa missão como crentes. O ato de confessar Jesus como Senhor não é apenas para nossa salvação pessoal, mas também para compartilhar essa verdade com os outros. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhas do que Deus fez em nossas vidas, a proclamar a boa nova da salvação e a viver de maneira que outros possam ver Cristo em nós. Isso implica em um compromisso de amar, servir e mostrar compaixão, refletindo a luz de Cristo em um mundo muitas vezes escuro e confuso. Além disso, a ideia de que a salvação pode se estender a toda a casa, como mencionado em Atos 16:31, ressalta a importância da nossa influência familiar e comunitária. Quando um membro da família crê, há um potencial poderoso de transformação que pode impactar todos ao redor. Isso nos lembra da responsabilidade que temos de viver de forma que nossa fé inspire e atraia os outros a conhecerem a Jesus. Por fim, Romanos 10:9 nos desafia a uma vida de autenticidade. A nossa confissão deve ser acompanhada pela ação. A fé que professamos deve se traduzir em obras que demonstram o amor e a graça de Deus. Isso significa que, ao confessar Jesus como nosso Senhor, devemos nos esforçar para viver de acordo com os princípios do seu reino, buscando sempre refletir seu caráter em tudo o que fazemos. Ao meditarmos nesta passagem, somos encorajados a examinar o estado do nosso coração e a sinceridade da nossa confissão, que possamos nos lembrar de que a salvação é um presente maravilhoso, acessível a todos que creem e confessam. Que nossa vida seja uma expressão constante dessa verdade, atraindo outros para a esperança e a transformação que encontramos em Cristo. Romanos 10:9 nos apresenta uma mensagem profunda e transformadora sobre a salvação através da fé em Jesus Cristo. A confissão com a boca e a crença no coração são elementos fundamentais que nos mostram como nossa relação com Deus é tanto uma questão de interioridade quanto de exterioridade. Esta passagem destaca a importância de uma fé que se manifesta não apenas em pensamentos, mas em palavras e ações. A fé verdadeira não é silenciosa. Ela encontra expressão em nossa vida cotidiana, em como nos relacionamos com Deus e com os outros. Em Atos 16:31, encontramos um eco dessa verdade ao afirmar que a crença em Jesus não é apenas uma questão pessoal, mas pode se estender a toda a família.
A salvação que encontramos em Cristo tem o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Quando um membro da família crê, essa fé pode criar um ambiente de salvação e esperança, podendo impactar todos que convivem nesse lar. Essa ideia de que a fé pode ter um efeito multiplicador é uma mensagem encorajadora, especialmente em um mundo onde muitos enfrentam desafios e incertezas. A fé, conforme apresentada nas Escrituras, não é uma mera crença intelectual. É uma confiança profunda e relacional em Jesus que nos chama a entrar em um novo modo de viver. A ressurreição de Cristo é o fundamento dessa fé. Quando acreditamos que Deus o ressuscitou dos mortos, estamos afirmando que a morte não tem a última palavra. Essa crença traz esperança e renovação, não apenas para nós, mas também para aqueles que nos cercam. A abrangência da salvação pela fé, como evidenciado em Atos 16:31, nos lembra que nossa jornada espiritual pode influenciar o caminho de outros. Por isso, é essencial que vivamos nossa fé de maneira autêntica, servindo como testemunhas do que Deus pode fazer em nossas vidas. Quando compartilhamos nossa fé, seja por meio de nossas palavras ou ações, criamos um espaço onde outros podem também conhecer a Cristo. A fé se torna um testemunho vivo e contagioso, capaz de tocar corações e transformar vidas. Além disso, a conexão entre a confissão e a crença revela a natureza dinâmica da salvação. O ato de confessar com a boca é um passo importante que reflete o que está em nosso coração. A verdadeira confissão deve ser acompanhada por uma crença genuína, uma aceitação interna da verdade do Evangelho. Essa sinergia entre crença e confissão é vital, pois nos ajuda a viver uma vida coerente, onde o que cremos se reflete em nossas palavras e comportamentos. Portanto, ao olharmos para Romanos 10:9 e Atos 16:31, somos chamados a uma reflexão profunda sobre a natureza de nossa fé. Estamos dispostos a confessar Jesus como nosso Senhor? Estamos permitindo que essa fé transforme não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que estão ao nosso redor? A salvação é um presente que recebemos, mas também é um chamado para viver de maneira que reflita essa transformação. Neste momento, convido você a refletir sobre como a sua fé impacta a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Que possamos nos lembrar de que a nossa confissão e crença não são apenas atos isolados, mas parte de uma jornada contínua de crescimento e transformação em Cristo. À medida que nos aprofundamos nessa relação, que possamos ser instrumentos de salvação e esperança para nossas famílias e comunidades. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, venho diante de Ti em espírito de humildade e reverência. Neste momento, meu coração se enche de gratidão por Teu amor incondicional, que nos alcança mesmo nas nossas fraquezas. Agradeço-Te pela Tua presença constante em nossas vidas, por nos guiar em cada passo e por nos dar a certeza de que nunca estamos sozinhos. Senhor, reconheço que em Ti está a fonte de toda a vida e de toda a verdade. É pela Tua graça que podemos nos aproximar de Ti e buscar Teu perdão e Teu amor. Hoje, quero lembrar a Tua promessa, expressa em Romanos 10:9, que nos ensina sobre a importância da confissão e da fé. Acredito que, ao confessar com a boca e crer no coração, estamos abrindo as portas para a salvação. Senhor, eu Te peço que fortaleças nossa fé para que possamos sempre reconhecer a Tua obra em nossas vidas. Ajuda-nos a não apenas confessar, mas a viver cada dia como uma declaração de nossa fé em Ti. Que nossas palavras sejam sempre um testemunho do Teu poder e da Tua misericórdia. Em meio a um mundo repleto de incertezas e desafios, é fácil nos perdermos em dúvidas e medos. Mas, Senhor, que possamos lembrar das promessas que fizeste a nós. Que a ressurreição de Jesus, que é a vitória sobre a morte e o pecado, seja a base da nossa esperança. Que cada um de nós possa crer com um coração sincero que Tu levantaste Teu Filho dentre os mortos e que essa verdade transforme nossas vidas.
ajuda-nos a compreender o profundo significado dessa ressurreição, que nos assegura que, assim como Jesus venceu, também podemos vencer as dificuldades que enfrentamos. Senhor, peço-te que nos concedas um coração cheio de fé e coragem, que não permitamos que as distrações e as preocupações deste mundo abalem nossa confiança em Ti, que possamos olhar para Ti em todos os momentos, sabendo que a nossa salvação não é apenas um evento, mas uma caminhada diária, que a nossa vida se torne um reflexo do Teu amor e que possamos ser instrumentos de paz e esperança para aqueles que nos rodeiam. Que ao vivermos a nossa fé, possamos influenciar outros a também conhecerem Teu amor e a Tua verdade. Ó Deus, ajuda-nos a sermos verdadeiros em nossa confissão, que as palavras que saem de nossas bocas sejam sinceras e repletas do Teu amor. Que cada ato de louvor e cada oração sejam uma expressão do que realmente acreditamos em nossos corações. Que nunca nos envergonhemos de Te confessar, mas que, ao contrário, tenhamos a ousadia de proclamar quem Tu és e o que fizeste por nós. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo do Teu poder transformador, que opera em nós e através de nós. Em meio à nossa jornada, que possamos sempre lembrar do sacrifício de Jesus, que nos trouxe a liberdade e a reconciliação contigo. Que essa verdade nos inspire a viver com gratidão e a compartilhar essa boa notícia com todos ao nosso redor. Que possamos ser luz em meio às trevas, oferecendo esperança àqueles que se sentem perdidos ou sem direção. Senhor, que a nossa vida seja um testemunho de que, quando confessamos a Ti e cremos em Teu poder, encontramos não apenas salvação, mas também um propósito. Ó Pai, que a ressurreição de Cristo seja a nossa força em tempos de dificuldade. Que quando enfrentarmos tribulações, possamos olhar para a cruz e lembrar do Teu amor por nós. Que essa lembrança nos encoraje a continuar, mesmo quando as circunstâncias forem desafiadoras. Que possamos permanecer firmes na fé, sabendo que a nossa esperança não é vã, pois está alicerçada em Ti, que és fiel. Ajuda-nos a viver de maneira que glorifique o Teu nome em tudo que fazemos. Que nossas ações e palavras sejam uma extensão do Teu amor e da Tua verdade. Que possamos buscar a Tua orientação em todas as áreas de nossas vidas, confiando que Tu estás sempre ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos. Que a nossa comunhão contigo seja profunda e constante, e que possamos sempre nos lembrar de que, ao confessar e crer, estamos participando da Tua obra redentora neste mundo. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde nossos corações e mentes, trazendo serenidade e confiança em meio às tempestades da vida. Que possamos nos apoiar uns aos outros na fé, encorajando-nos e edificando-nos mutuamente. Que a Tua alegria seja a nossa força, e que em cada passo que damos, possamos glorificar o Teu nome. Senhor, à medida que seguimos nossa jornada, pedimos que nos ajudes a discernir a Tua vontade em cada decisão que tomamos. Que possamos estar sensíveis à Tua voz, ouvindo Teu sussurro em nossos corações e reconhecendo a Tua direção em cada circunstância. Ajuda-nos a confiar em Ti não apenas em momentos de alegria, mas também nas horas de incerteza. Que a nossa fé não seja abalada pelas dificuldades, mas que, ao contrário, seja fortalecida por elas. Ó Deus, ensina-nos a ser gratos em todas as coisas. Que possamos ver cada dia como uma nova oportunidade de Te servir e de viver de acordo com os Teus propósitos. Que nossas vidas sejam repletas de ações que glorifiquem o Teu nome. Ao acordarmos a cada manhã, que nossos pensamentos estejam voltados para Ti, buscando a sabedoria que vem de Ti e o entendimento que transforma a nossa maneira de viver. Que possamos nos lembrar de que cada dia é um presente e que a maneira como o vivemos pode impactar aqueles que nos cercam. Senhor, venho Te pedir que nos ajude a cultivar uma atitude de amor e compaixão para com os outros. Que possamos ver as pessoas através dos Teus olhos e nos esforçar para ser um reflexo do Teu amor incondicional. Em um mundo que muitas vezes é marcado por conflitos e divisões, que possamos ser agentes de reconciliação e paz.
Que nossas palavras sejam sempre temperadas com amor e que possamos estar prontos para estender a mão àqueles que estão em necessidade, tanto material quanto espiritual. Em momentos de solidão e tristeza, Senhor, que possamos lembrar que a Tua presença é sempre conosco. Que a certeza do Teu amor nos envolva e nos faça sentir seguros, mesmo em meio às tempestades da vida. Que a nossa confiança em Ti seja a âncora que nos sustenta, lembrando-nos de que não importam as circunstâncias, Tu estás sempre ao nosso lado, guiando-nos com a Tua mão poderosa. Ó Pai, ajuda-nos a ser perseverantes na oração, que possamos dedicar tempo para nos conectar contigo, buscando não apenas o que queremos, mas abrindo nossos corações para ouvir o que Tu tens a nos dizer. Que a oração seja um momento sagrado em nossas vidas, um espaço onde encontramos conforto e direção. Que, ao orar, possamos ser transformados, alinhando nossos desejos aos Teus e encontrando paz na entrega de nossas preocupações a Ti. Senhor, também peço que nos ajudes a ser luz em meio à escuridão, que possamos ser exemplos de esperança e amor para aqueles que estão perdidos, desanimados ou desiludidos. Que nossas ações falem mais alto que nossas palavras e que possamos ser reconhecidos como Teus discípulos pelo amor que demonstramos uns aos outros. Que a nossa comunidade, nossa família e nossos amigos possam ver em nós a Tua luz brilhando, atraindo-os para a verdade do Teu Evangelho. À medida que avançamos, que possamos sempre nos lembrar de que somos chamados para viver em unidade como corpo de Cristo. Que possamos apoiar uns aos outros, encorajando-nos na fé e ajudando-nos a crescer espiritualmente. Que possamos usar os dons que nos concedeste para edificar o próximo e glorificar o Teu nome em tudo que fazemos. Que cada um de nós reconheça a importância de sua contribuição, sabendo que juntos somos mais fortes e podemos impactar o mundo ao nosso redor. Senhor, ao encerrarmos este momento de oração, que a nossa gratidão por tudo que és e tudo que fazes por nós permaneça em nossos corações. Que possamos sair daqui determinados a viver de maneira que Te honre e Te glorifique em todas as áreas de nossas vidas. Que a nossa fé seja um testemunho vivo e que, ao confessarmos e crermos em Ti, possamos sempre lembrar que és a fonte de toda esperança e amor. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna, fazemos esta oração. Amém. Ao nos aproximarmos do final deste momento de reflexão, é essencial que interiorizemos a profundidade do que significa confessar e crer. A mensagem de Romanos 10:9 nos convida a um compromisso genuíno com a fé, algo que vai além de palavras vazias ou rituais superficiais. É um chamado para que abramos nossos corações de maneira sincera, permitindo que a verdade do Evangelho transforme nossas vidas. Confessar Jesus como Senhor é mais do que uma simples declaração. É um ato de entrega, onde reconhecemos Sua autoridade sobre nossa existência. Quando fazemos isso, não estamos apenas expressando nossa fé de forma verbal, mas estamos nos posicionando em um relacionamento ativo e dinâmico com o Criador. É um convite para deixar que Ele guie nossos passos, nossas decisões e, principalmente, nosso coração. E a promessa de que seremos salvos é um testemunho da misericórdia e da graça de Deus. A salvação que Ele oferece não é somente uma libertação do pecado, mas um novo começo, uma nova vida que se manifesta em nosso cotidiano. Ao crermos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, estamos afirmando nossa esperança na vitória sobre a morte e sobre todo tipo de escuridão que possa nos cercar. É um lembrete poderoso de que, em meio às dificuldades e desafios da vida, temos um Salvador que triunfou sobre a morte e nos oferece uma vida plena e abundante. Enquanto refletimos sobre esses versículos, é importante que nos questionemos: como estamos vivenciando essa verdade em nosso dia a dia? A confissão e a crença devem se manifestar em ações concretas. Elas nos desafiam a viver de forma que nossas atitudes reflitam a luz de Cristo, a amar o próximo como a nós mesmos, a perdoar aqueles que nos ofenderam e a buscar a justiça e a paz em nosso entorno.
Neste mundo tão cheio de incertezas e divisões, a nossa fé deve ser um farol de esperança. Precisamos ser exemplos vivos da transformação que ocorre em nós quando decidimos seguir a Jesus. Isso não significa que a jornada será sempre fácil, mas nos garante que não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo como nosso consolador, que nos guia, fortalece e nos encoraja a cada passo. Ao encerrarmos este devocional, convido você a refletir sobre a sua própria vida. Você tem confessado Jesus como seu Senhor? Tem permitido que essa fé siga para além das palavras, se manifestando em sua vida diária? Que tal fazer um compromisso com Deus hoje? Um compromisso de viver a fé de forma autêntica, permitindo que Ele opere em você e através de você. Lembre-se de que a salvação é uma jornada contínua. Não se trata de um momento isolado, mas de um processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Cada dia é uma nova oportunidade para aprofundar seu relacionamento com Deus, para conhecer mais sobre Sua palavra e para viver de acordo com os princípios do reino. Que possamos, juntos, buscar essa transformação e nos encorajar mutuamente a viver a fé de maneira plena. Que as reflexões de hoje nos ajudem a crescer em amor, esperança e fé. Que Deus abençoe cada um de vocês, guiando seus passos e enchendo seus corações de paz. Ao sairmos deste momento, que possamos levar conosco a luz de Cristo, impactando a vida das pessoas ao nosso redor e refletindo o amor do Pai em tudo o que fazemos. Sigamos firme, confiantes na promessa de salvação e na certeza de que, com nossas bocas, confessamos e com nossos corações cremos. Amém.